Toda a história que a gente ouve, inclusive a história com um H maiúsculo, é sempre contada a partir de um ponto de vista. Raramente é a perspectiva de mulheres. Nós vamos conversar agora com duas mulheres que registram a memória de mulheres. Tânia Fontenelle é cineasta e pesquisadora de gênero, e Maria José Rocha Lima é fundadora da Casa de Educação Anísio Teixeira e idealizadora do projeto Curta Maria. Sejam bem-vindas aqui ao Cidadania. Antes de começar, vamos assistir um pequeno trecho do seu filme, Tânia, Poeira e Batom. Depois você explica para a gente um pouquinho sobre... Ser mulher naquela época era como se você fosse um botão de rosa perfumado ali naquele lugar, ali na presença deles, sabe? Que eles admiravam e sentiam a alegria de ter um perfume de uma flor ali por perto, né? O que seria desses trabalhadores se não tivesse essas mulheres ali dispostas também a suar e trabalhar ali? Eu vejo, assim, dois grupos bem distintos, tá? Um grupo que veio acompanhando o marido e ficou meio à margem, mas houve outro grupo de mulheres que foram mexer com flores, que foram mexer com cabeleireiro, que foram mexer com agrimensura. Então, essas mulheres se engajaram. Elas chegaram trazidas pelos maridos, mas elas não ficaram paradas esperando o marido andar, não. Elas começaram a se mexer. Não vou ficar parada no espaço, não. Vou entrar na luta. E foram para a luta. Tânia, conta então pra gente um pouco assim, como surgiu esse projeto. Você foi atrás, assim, recuperar mulheres que participaram aqui da construção, do início de Brasília, né, da capital, Exatamente, da nova capital. Esse projeto, ele iniciou próximo dos 50 anos, do aniversário de 50 anos de Brasília. Então, eu sou brasiliense, sou filha de candangos, né? Meu pai chegou aqui em 58, minha mãe em 1960. E eu via que sempre quando se falava do início de Brasília, se referia aos homens, como você bem disse, né? Então, era o presidente Juscelino, Niemeyer, Lúcio Costa, Burle Marques, ou então os candangos, os trabalhadores, né? As mulheres, elas raramente eram mencionadas, e quando eram mencionadas, se falava-se na Dona Júlia Kubitschek ou Dona Sara, mãe e esposa do presidente, né? Então, era só sempre referente a alguma mulher, de algum político. E aí, a partir disso, eu comecei a me perguntar, mas então, onde estão as mulheres na história de Brasília? Né? Por que elas não são mencionadas? Né? Então, com isso, eu fui buscar essas pioneiras, né? Mulheres que chegaram aqui entre 1956 e 60, para ouvir os relatos delas no início de Brasília, uma vez que, historicamente, a gente não encontrava nenhum registro, não tinha livros publicados, nos jornais falava-se muito en passant de alguma presença feminina, né? Então, com isso, eu fiz uma seleção, vamos dizer assim, de 50 mulheres, porque eram 50 anos de Brasília, e dentre elas, mulheres de todas as classes sociais, de várias profissões. Então, eu tive a honra de entrevistar mulheres que foram lavadeiras, cozinheiras, professoras, prostitutas, parteiras, donas de casa e que tiveram protagonismo na história de Brasília e, no entanto, eram rarissimamente mencionadas, não é? E aí você produziu, então, esse filme que a gente viu um pedacinho, Poeira e Batom, mas você também está com uns livros aí, Exato, né? Primeiro surgiu o Poeira e Batom, não é? Que a gente fez um filme, um documentário, que a gente viu um trecho desse documentário, né? São 50 mulheres que falam, então o filme tem 60 minutos, não é? E depois do Poeira e Batom, nós fizemos as memórias femininas da construção de Brasília, porque toda essa pesquisa é no intuito de preservar a memória das mulheres da nossa cidade para que as futuras gerações saibam dessa história, dessa saga. Porque hoje em dia nós vemos Brasília tão linda, toda arborizada e tudo, mas isso aqui era um grande canteiro de obras, por isso que veio o nome Poeira e Batom, porque havia muita poeira, né? Não havia luz, não havia água, a questão dos mantimentos, elas tinham muitas dificuldades para criar os seus filhos mesmo. Uma das senhoras, ela relata que
os filhos delas ficavam com os trabalhadores do Palácio da Alvorada, as moradoras do Vila Planalto, que eu tive a oportunidade de entrevistar, mulheres que chegaram aqui de Pau de Arara, que outras vieram de avião, tinha algumas mulheres um pouco mais privilegiadas, mas todas com o sentido de mostrar suas memórias. Eu pedia para trazerem diplomas, fotos, roupas, e a partir disso a gente fez as Memórias Femininas, que é uma exposição que mostra todo esse memorável do feminino com roupas, objetos originais, né? Então a gente tem assim uma gama enorme de fotos. O filme foi feito graças a um arquivo público, que é um dos nossos parceiros, com fotos das famílias, mulheres negras, mulheres trabalhadoras. Então a gente tem um acervo que a gente mostra no filme, permeando os relatos dessas mulheres, não é? E a gente sabe que a nossa memória é seletiva, né? O que a gente guarda, o que a gente descarta, tem muito a ver com o que a gente dá importância. Você percebeu que as memórias das mulheres eram diferentes das dos homens que viveram esse mesmo período aí da construção de Brasília? Essa sua pergunta é muito pertinente e importante, porque a ótica do feminino, né, de como as mulheres veem a sociedade, ela sempre foi muito negada. Então, assim, nós vivemos numa sociedade que impera o masculino, né? Então, graças ao movimento de mulheres, graças a uma luta muito grande, ancestral, de tentar mostrar, vamos ver um outro mundo que não é só o mundo masculino, né? Então, essas mulheres, com esses relatos, elas têm a oportunidade de mostrar um pouco esse ponto de vista do feminino. Então, elas vão relatando a questão não só social, mas como elas estavam vencendo barreiras que naquele tempo, sobretudo naquele tempo, na década de 60, eram mais marcados em termos de preconceito em relação à participação das mulheres, né? Então, tem uma das senhoras que fala que mulher gaúcha não usava calça comprida. Então, quando ela chegou aqui em Brasília para ser professora, ela não usava calça comprida, socialmente não era permitido. Mas ela fala assim, não, eu vi as mulheres goianas, as pernambucanas, né, as mineiras, e vi que elas usavam calça comprida, e eu aderi rapidamente. Mas por que elas usavam calça comprida? Porque aqui, com aquela precariedade, elas chegavam com meia fina, com salto alto, mas assim, no meio da lama, da poeira, era praticável aquele traje, né, que era imposto socialmente. Claro que quem quiser usar sapato com salto, pode usar, mas aqui elas perceberam que precisavam ser práticas, né, não dava para ficar usando estola, teve algumas que trouxeram estola, não tinha a menor condição de usar, né? Então, precisavam ser muito pé no chão, literalmente, porque era só lama e poeira, ou algumas dirigiam jipe, né? Então, eu perguntei para uma delas que ficou órfã, né, e veio para Brasília, ela disse que botava os filhos dentro do jipe candango, né, porque aqui não tinha estrada, ainda estavam as árvores no meio do caminho. Então, ela saía dirigindo aquele jipe, e eu perguntei, a senhora já tinha carteira de motorista? Ela falou, que nada, ninguém tinha nada, eu aprendi no tranco a dirigir, né? Então, essas mulheres, elas foram tendo que ter um sentido de muito pragmatismo, que todas as mulheres têm, nós mulheres temos que ter, porque a gente trabalha, cuida dos filhos, tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Então, elas trazem essa dimensão muito claramente nos relatos dela e, sobretudo, o que eu acho muito importante apontar, que homens e mulheres havia um nível de cooperação muito grande, porque como aqui não havia umas famílias, não tinha os aparatos sociais, que nas outras cidades você já tinha uma pracinha, uma escola construída, tinha a igreja e tinha os familiares ou amigos, aqui não, a grande maioria das famílias, elas chegaram e não conheciam ninguém, e eram pessoas do Brasil todo, porque Brasília tem uma particularidade linda, né, que veio desse sonho de convergir pessoas para o centro do país, né, essa questão do presidente Juscelino, que congregou pessoas absolutamente
solidárias no sentido assim, o Niemeyer, o Darcy Ribeiro, pessoas que estavam pensando no Brasil e mudar o Brasil. Então, esse chamado de vir pessoas de todas as partes do Brasil foi uma coisa que elas costumam citar muito, que é a solidariedade. Então, homens e mulheres precisavam se ajudar mutuamente, né? Não dava para o homem ficar com aqueles papéis, cruzar as pernas e esperar que as coisas acontecessem. Essa mulher ela trabalhava, faltavam as coisas. Então, ele tinha que realmente cuidar dos filhos juntos, né? Ver o que estava precisando. Então, de certa maneira, o que a gente vê nesses relatos, que elas mostram a solidariedade, homens e mulheres precisavam ser mais companheiros, não dava para marcar esses papéis, homem para um lado, mulher para outro, né? Então, elas estavam rompendo preconceitos que até então não eram muito trabalhados, não é? Maria José, e você já... Sobre ela, eu queria falar uma coisa que os psicanalistas dizem, né? Que as pessoas precisam banhar o mundo com as suas... doar algo para o mundo. Eu acho muito interessante as memórias a partir dos objetos de uso, até o uso pessoal, um aparelho de fazer laranjado ou coisa do tipo, e que terminou eternizando essas mulheres através dos objetos, né? E os objetos ganharam assim um relevo histórico, uma importância tão grande. Quer dizer, o ser humano realmente é um ser de relações, se relaciona não só com pessoas, mas até com os objetos, né? Eu acho isso uma coisa fantástica, como essas mulheres banharam Brasília, o mundo, né? Com e nessas memórias femininas, elas trazem isso, a reconstrução da casa, da cozinha, né? Do ambiente de trabalho. Então, uma xícarazinha ali traz todo o seu simbolismo. Elas cozinhavam em panelas assim, improvisadas, ao relento. Então, eram latas de restos de tinta da construção, né? Então, de certa maneira, a gente vai mostrando que dentro dessa precariedade com que elas viviam e tinham que sobreviver, cuidar das suas famílias. Tem relatos de que muitos trabalhadores que estavam aqui, eles permaneceram na cidade graças ao fato de ter uma mulher próximo, né, para se sustentar, porque psicologicamente era muito árduo. As rotinas de trabalho eram assim intermitentes, eles trabalhavam dia e noite. Então, Brasília... E a equipe de apoio eram as mulheres, as mulheres, apesar de não muito reconhecidas, invisibilizadas, né? Então, Brasília, assim, é importante a gente lembrar que ela foi construída em menos de 4 anos. Isso é algo inédito, uma cidade totalmente moderna e com o porte dela de construir essa cidade. Está certo que depois da inauguração muita coisa ainda foi continuando, mas essas mulheres, homens, essas suas famílias, elas chegaram aqui, praticamente não tinha nada, era o cerrado, né? Claro que há de se lembrar que havia Planaltina, já tinham algumas, vamos dizer, comunidades aqui, mas o sítio que foi escolhido para construir Brasília era um cerrado aberto, né? Então, assim, muito corajosas essas mulheres, né, que vieram acompanhando, algumas vieram acompanhando seus maridos, mas outras vieram sozinhas, né, para trabalharem aqui, né? E, no entanto, ninguém falava delas, né? Maria José, você é fundadora da Casa Anísio Teixeira, aqui no DF também, sim, mas você já trabalha com uma outra Brasília, em outro momento, né? Inclusive com esse projeto de Curta Maria. Conta pra gente um pouco sobre esse projeto. Pois a Casa de Educação Anísio Teixeira, ela tem um papel importante de também retomar as ideias do Anísio Teixeira, né? E Anísio Teixeira dizia que só pela escola se construirá a democracia e que, sem escola de qualidade, democracia é uma palavra vã, usada para justificar a farsa triste de um sufrágio universal e irrisório. Então, eu segui a risca, puxa, pela escola. E nos 10 anos da Lei Maria da Penha, nós decidimos ir para dentro da escola, quebrar o silêncio sobre a violência praticada contra as mulheres. É muito difícil penetrar na escola e colocar essas discussões, até porque elas são muito dolorosas, né?
o que a gente verificou é que os meninos são vítimas de violência ou na vizinhança ou no interior dos seus lares. É uma situação muito grave. Aliás, violência doméstica é uma das coisas mais devastadoras que existe, porque é no lugar onde você devia estar sendo protegido, amparado, né? Um lugar que devia ter paz e que eles vivem essa situação de conflito. Então, eu achei muito difícil trabalhar com professores, com coordenadores e fui direta aos alunos, né? Nós nos inspiramos no programa da Câmara, um concurso de documentário sobre a Lei Maria da Penha, né? E pegamos os 5 vencedores deste concurso nacional, menino da Bahia, do Paraná, de São Paulo, do Pará, trouxemos para Brasília e eles deram oficina para 100 jovens de escola pública de Sobradinho. Primeiro foi no SED 2 e esse ano foi no SED 4. Que isso foi um concurso que eles fizeram de documentários feitos em celular. Em celular, exatamente. E aí eles explicaram que os outros ajudaram a aprender a fazer. Durante 30 dias a gente divulga, né, material sobre a Lei Maria da Penha e depois de 30 dias de discussão na escola, nós fazemos uma jornada de um dia com esses meninos que vêm de fora. Na verdade, o projeto tem isso também de muito interessante, que é um projeto que promove o protagonismo juvenil e a conversa, o diálogo de jovem para jovem. São os meninos que dão a oficina para a produção de vídeos. Os vídeos produzidos nesse dia de jornada, a jornada de um dia, né, são 12 horas de trabalho, eles são submetidos a 100 mulheres vítimas de violência, para que elas julguem os melhores vídeos. E aí nós selecionamos 5 vídeos vencedores. No ano passado nós tivemos 5, esse ano tivemos 5, e esses vídeos estão sendo veiculados pelas redes sociais, inclusive pela Fundação Banco do Brasil. Eles estão sendo disseminados, né, distribuídos para todo o Brasil. Infelizmente, a gente não conseguiu exibir aqui hoje, mas eles estão disponíveis na internet? Por exemplo, dá para pesquisar? Como é que se encontra esse caminho? Pois é, Fundação Banco do Brasil e agora esqueci o... vocês acessando verão lá, vídeos vencedores do concurso Curta Maria. E aí nós temos lá 5 vídeos, né, vencedores deste ano de 2017. O de 2016 está no YouTube, está na rede, né? E a temática sempre é a questão da violência. Da violência doméstica e a Lei Maria da Penha. Inclusive, eu até estava hoje conversando no pauta... Na pauta feminina, na pauta feminina, sobre os principais inspiradores, né? Anísio Teixeira, nós também nos inspiramos muito numa francesa que diz que o silêncio é algo praticamente imposto às mulheres, né? Que mulher é sempre vista como alguém de boca fechada, boca calada, lábios cerrados, pálpebras baixas e só faz chorar, e que essas lágrimas são a forma de denunciar todo esse sofrimento que as mulheres vivem, que é a discriminação, a violência, particularmente a violência, né? Violência doméstica. Mas aí era a violência doméstica contra mulheres, né? Que é a Maria da Penha, mas as equipes, quem participou também, tinham garotos também participando, contando as histórias. São meninos e meninas, geralmente eles se inspiram em histórias vividas, né? Algumas até muito dramáticas. Este ano mesmo nós tivemos um dos participantes que assistiu a mãe ser assassinada, lá em Sobradinho. Nossa, e eu tive muito... E ele conseguiu contar essa história em vídeo? Eu tive muito medo, até disse, meu Deus, precisa de um apoio psicológico, porque ele pode não conseguir elaborar isso, né? Suportar uma elaboração tão forte, mas ele conseguiu produzir e não mostrou o rosto, mas contou, inclusive, essa história, e foi até um dos vídeos
selecionados, né? Eu acho que uma importância, desculpa ter interrompido, mas na pauta feminina eu tive a oportunidade ela mostrou trechos do filme, o que eu acho que é importante do trabalho que a Maria José faz no Curta Maria, é que é na perspectiva dos jovens, né? Então, o que eu percebi que as professoras, elas não interferem em absolutamente nada. Então, a produção dos vídeos sobre a violência vem toda a temática e o ponto de vista dos jovens. E é muito interessante porque aí mostra os meninos falando da questão da violência, quanto isso é perverso. Então, é meninos e meninas que constroem o roteiro, né, que constroem a temática, e eles participam do vídeo também, não é? Então, é belíssimo de dar a palavra ao jovem e eles que traduzem o tema, né? Isso é muito importante que Tânia está falando, porque os meninos deram um show de conhecimento, me surpreendeu muito, porque falavam do ponto de vista antropológico, falavam sobre aspecto jurídico, né? Falavam sobre questões sociológicas. Eu realmente tive uma grata surpresa, porque eu sou uma professora aposentada e a gente se distancia um pouco dessa comunidade, né? E fica vendo pelas mídias, tem uma impressão que não é a impressão que coincida com a realidade. Realmente os meninos se apropriaram fortemente da questão da Lei Maria da Penha, o conhecimento da lei, a aplicação. O projeto virou um projeto de promoção do protagonismo juvenil, isso que Tânia destacou, é importantíssimo. E do projeto nós já tivemos uma menina que está estudando cinema, da primeira jornada, um que foi para os Estados Unidos, selecionado a partir dos pontos fortes da seleção dele para ir para os Estados Unidos como embaixador jovem do Brasil nos Estados Unidos, foi ter participado do projeto Curta Maria, né? Ele amanhã está em São Paulo representando a Casa da Educação Anísio Teixeira num congresso, numa conferência de juventude, né? E hoje estiveram aqui, né, esses dias participando das nossas atividades, então tem sido muito bom o protagonismo juvenil, e os professores se queixam de ter que pedir silêncio, ter problemas com disciplina, e nas nossas jornadas eles nunca precisaram pedir silêncio aos outros. Quando se fala uma linguagem que eles entendem, que eles se identificam, aí tudo corre diferente. Muito bem. E eu acho que também tem uma lição pedagógica nisso tudo, né? Que é dar a palavra. Eu acho que os professores precisam aprender com esses meninos, que está na hora de dar a palavra ao jovem, aos estudantes. Uma outra coisa, utilizar as mídias. É terrível que se assista a aulas como no passado, há séculos atrás, quando eles podiam muito bem se utilizar mais desses recursos tecnológicos. Eles amam mexer com os celulares e ficam muito felizes produzindo os vídeos, né? Certamente muito mais motivados, não é? Assim, então, a produtividade, né? O engajamento, não é? Então, assim, é outro, não é? E não impor os conteúdos. Por exemplo, eles se inscrevem na jornada livremente. E isso tem também um ponto fortíssimo do ponto de vista pedagógico. Eles se inscrevem porque querem, e também a gente não impõe o conteúdo. Eles são, a Tânia ressaltou isso, eles são livres para apresentar a versão deles sobre a lei, sobre a aplicação, como eles entendem a violência doméstica. Em nenhum momento se faz censuras, então eles ficam realmente muito à vontade para emitir a opinião deles no Curta Maria. Então vamos aproveitar, antes de encerrar, vamos assistir mais um trechinho de Poeira e Batom. Que bom. O avião que vinha da Guiana me pegou em Macapá, e eu vim. Quando chegou aqui em Brasília, ele sobrevoou Brasília e olhou: olha, aqui será a futura capital do Brasil. Aí eu olhei assim, só tinha aquela terra vermelha, né? O esqueleto, os ministérios. Eu falei: para que eu venho? Quando eu cheguei aqui,
Aí no aeroporto não era esse aeroporto de hoje. A volta era tudo mato, né? Era tudo mato, só tinha ali mesmo a descida, né? E o prédio, né? O prédio que ainda estava em construção ainda. Quando eu peguei o ônibus para ir para casa, né? E tudo mato, estrada de chão, muita poeira, muita poeira. Aí eu perguntei ao taxista, mas isso aqui é Brasília? Falei, credo, ainda falei assim, Cruz, Brasília cheio de poeira desse jeito, tá tudo em construção ainda, né? É isso, então, muito obrigada, agradeço vocês pela presença aqui no Cidadania. Nossa, eu que agradeço, é uma honra enorme estar aqui, né? E a gente poder né, dar visibilidade a essas questões. Raríssima. Muito obrigada. Sempre. E eu agradeço também a você que nos assiste. Conversei com Tânia Fontenelle e Maria José Rocha Lima sobre as mulheres e a memória. Essa entrevista já está no nosso site senado.leg.br/TV. Ajude-nos a fazer o programa que você quer. Ligue 0800 61 2211 ou mande um WhatsApp para 61 999 66 16 16. Dê sua opinião ou faça sua sugestão para o programa Cidadania. Continue assistindo a TV Senado e até a próxima.